Comprei um apartamento da década de 70 e vou reformar ele do zero. Oi, para quem não me conhece, meu nome é Larissa Murta, eu sou arquiteta e hoje eu vou trazer para vocês as soluções de layout que eu pensei para o nosso apartamento. Bom, gente, então sempre que a gente vai estudar um espaço, né? Hoje eu tô aqui num cenário diferente, mas vocês já conheceram o nosso apartamento, eu já fiz um tour antes da reforma. E é muito importante a gente estudar o espaço, entender a dinâmica dele, para daí a gente começar a inserir as preferências de quem vai morar, que no caso dessa vez somos nós, né? Sou minha própria cliente dessa vez, então a gente foi entendendo o que era importante para a gente ali e as possibilidades que o imóvel oferece para que a gente fizesse essas intervenções. A gente tem preferências muito claras, então agora a gente tem essa oportunidade de personalizar, né? Fazer da forma que faz sentido para a gente. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Então vamos conhecer primeiro como que está o apartamento hoje em planta, para vocês entenderem como vai ficar o depois. Então essa é a planta original do apartamento, como vocês conheceram no último vídeo. E um fato interessante é que a gente não tinha nenhum projeto original, porque a prefeitura pegou fogo em um dado momento e perderam esses projetos dos apartamentos antigos. Então tudo isso aqui foi a gente medindo centímetro por centímetro para conseguir construir a planta de levantamento, né, que é a parte dela que a gente fez as alterações. O apartamento ele tem 130 metros quadrados de área útil. E aí vamos conhecer um pouquinho planta para vocês conseguirem comparar com o depois já com as soluções de layout alteradas. Então aqui é a entrada do apartamento e foi bem o que eu disse, né? A gente já chega vendo essa parede nova do lavabo, que a gente vai trazer mais ou menos até aqui, alinhando com esse pilar existente. E a gente consegue ver com a porta do lavabo aberta justamente onde vai ser a janela, né? Que vai ser tampada para que a gente crie essa área aqui visual bonita dessa entrada. Bom, e já falando sobre o lavabo, né? Que foi uma polêmica nos comentários. Eu recebi muitos comentários falando: ai, não fecha a janela, né? Que isso é inadmissível. E realmente, gente, cada escolha, né? De cada reforma é muito individual mesmo. Então, para a gente fez muito sentido fazer dessa forma. Claro que o apartamento ele tem uma ventilação, uma iluminação natural maravilhosa e a gente prioriza muito isso, né? Eu dou muito valor a isso. Mas em uma reforma a gente tem que escolher as batalhas. Tem uma coisa que eu falo com os clientes, é que tudo não tem como a gente ter. Então a gente vai abrindo mão de algumas coisas e priorizando outras que fazem mais sentido e que são mais importantes e mais relevantes ali pra gente, né? No caso do lavabo, eu priorizei muito a estética, porque a gente não conseguiria fazer uma vista bonita ali de entrada para o lavabo sem fechar aquela janela, e porque realmente é onde vai ficar a bancada, o espelho e tudo mais, e a gente usa muito pouco. Então a gente tem gato, essas janelas basculantes a gente já costuma deixar fechadas mesmo, mas claro, eu deixei de forma reversível, né, se a gente quiser vender o apartamento e alguém quiser retomar essa janela, é uma coisa muito fácil, é um drywall. Até me perguntaram se tem alteração de fachada e não, né, a gente não pode mexer na fachada e também não era o nosso intuito, então a gente só realmente vai fazer ali um fechamento para que depois, futuramente, caso a gente mude de ideia, caso a gente venda o apartamento, isso fique fácil de reverter. Mas confiem no processo, eu prometo um resultado lindíssimo para esse lavabo, vocês vão conseguir entender o porquê de fechar a janela e eu ouso dizer que vocês vão até concordar comigo, tá? Então, se você não quer perder nada, já se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e não esquece de comentar o que vocês estão achando, que me ajuda muito nessa jornada aqui no YouTube. Vindo agora para essa área integrada, que era o ponto-chave do projeto, a gente tinha um desafio que era pegar esse alinhamento existente da sala e trazer para a ampliação da cozinha. Então a gente não vai demolir somente essa parede aqui, né? A gente precisa demolir tudo isso aqui, onde está também o banheiro de serviço, para que a gente consiga trazer esse alinhamento lá da sala e tudo isso aqui virar a cozinha. Então, removendo todas as paredes, a gente vai conseguir criar um layout bem legal, que é a ilha no centro do ambiente, como a gente queria. E aqui vai ficar a geladeira, torre quente. Aqui a gente vai ter essa bancada em L também, uma louçaria por aqui. E a bancada da pia vindo pra cá. E aqui sim vai ser a área de serviço. Então, a área de serviço a gente trouxe a entrada para esse alinhamento aqui. E a área de serviço, além da gente trazer ela nesse sentido, a gente vai ampliar o quarto trazendo ela nesse sentido também. Então vai ficar uma área de serviço de mais ou menos 2 metros e pouquinho, para que a gente feche aqui essa porta, né, do quarto de serviço, porque vai virar o nosso closet, e a gente vai ter justamente essa área aqui para bancada, para armário,
e vai ser o suficiente pra gente. Outros comentários que eu vi por aí é sobre a questão da integração da cozinha. Nossa, mas o apartamento é tão grande, né? Ele é tão amplo, deixa a cozinha fechada. Mas pra gente, né, mais uma vez, não tem regras na arquitetura, né, gente? É entender o que é importante. E pra mim, por exemplo, não faria sentido a gente comprar esse apartamento se não tivesse o piso de taco e se não tiver a cozinha integrada, porque realmente é uma coisa que eu sempre quis e pra gente faz muito sentido, né? Um casal jovem, ainda sem filhos, então a gente quer realmente usar o espaço no seu maior potencial, além da ventilação cruzada que a gente vai ganhar ali no espaço, né, entre cozinha e sala, e essa amplitude enorme. Então, visualmente, essa permeabilidade visual que traz para o espaço valoriza muito, né? Claro que pensando na gente morando também vai ser super agradável, mas pensando em venda também, isso valoriza muito o imóvel. E sobre a área de serviço, podem ficar tranquilos, porque como eu mostrei na planta, a gente vai sim diminuir nos dois sentidos, né, para aumentar o nosso quarto, que vai fazer toda a diferença, para aumentar aquela área ali da cozinha, né, para alinhar com a sala, mas a gente não vai mexer na abertura da janela. A gente não pode mexer na fachada, não é a nossa intenção também, o condomínio não permite. Então o que a gente vai fazer é um fechamento lateral, onde são as folhas fixas, para que ela fique correndo como se fosse embutida nas paredes, né, para onde vai estar o quarto e onde vai estar a cozinha integrada, e essa área livre, que é realmente a área que abre, vai ser exatamente onde está a área de serviço. Então a gente não vai perder em nada disso, que é super importante, a janela, né, para o dia a dia, para secar as roupas, para ajudar também nessa ventilação cruzada, uma vez que o ambiente está todo integrado. Então podem ficar tranquilos quanto a isso. Aqui para a área da circulação, a gente queria trazer essa integração visual de quem entra no apartamento, né? Então a gente também vai tirar essa parede e esse armário para que a gente ganhe aqui esse respiro, né? Essa porta não vai existir, vai ser um grande vão de passagem e o armário de rouparia vai ficar sendo esse aqui. Aqui a gente vai fechar essa parede para que seja um ponto de fuga da sala, né? Então aqui vai ficar espelho, vai ficar iluminação, vai ser um fundo bem legal. E aqui vai ser a área do piano, para que a gente tenha um espaço, uma extensão da sala, né? O corredor vai ser uma extensão da sala e com uma estética bem legal de decoração. E a segunda parte mais complexa dessa reforma é o nosso quarto, que ele tem uma área bem delimitada, né? Ele é bem prejudicado em tamanho, tanto aqui o banheiro da suíte quanto essa área do quarto mesmo. Então, o que a gente conseguiu fazer, até interessante que a gente descobriu fazendo o levantamento e visitando outros apartamentos, que além do nosso armário dar de costas para aquele quarto de serviço, a gente tem um vazio também sem uso nenhum. Então a gente tinha aqui mais ou menos uns 40 centímetros sem uso que a gente vai conseguir integrar o quarto. E é justamente esse alinhamento que a gente vai trazer da área de serviço. Então a porta passou para cá e a gente jogou o quarto todo para a esquerda, né, para aumentar todo esse ambiente. E o banheiro a gente também vai fazer a mesma coisa. Então o banheiro chega para cá, para que a gente consiga aumentar essa área, e vai ser justamente a nossa área do box. Então aqui a gente vai ter os dois chuveiros e a porta do nosso banheiro vai ser por aqui. E aí a gente tem uma entrada do banheiro bonita, né, com uma bancada maior, com duas cubas, e agora sim vai ser um layout digno de quarto principal. E o nosso closet ficou justamente delimitado pelo quarto de serviço, então vai ser essa área aqui com acesso por cá. Já nos outros quartos, gente, as alterações vão ser realmente de decoração, de mobiliários, e no banheiro social também. A gente vai mudar todos os acabamentos, na verdade, mas a gente não vai mexer em layout, porque, mais uma vez, né, a gente tem que escolher as batalhas e a gente não quis fazer grandes intervenções por aqui. Então, o layout vai se manter igual, mas a gente vai mudar muito em acabamento. E os quartos vão ter muitos detalhes, muitas decorações, mudança de iluminação, de elétrica, mas de alvenaria. É só isso que a gente tem, só isso tudo. Então vamos agora conhecer a planta de layout, que acho que vai ficar tudo mais claro para vocês. Bom, agora é muito mais fácil de vocês entenderem, né? Então aqui a gente tem a entrada do apartamento, aqui a gente vai ter o nosso hall, com banco, cabideiros, aqui o lavabo, e essa área integrada, gente, social, é meu xodó, porque aqui ficou o rack da TV, né, bem grande ali de fora a fora nessa parede. Aqui é onde a gente fez essa integração, né, visual da circulação, e ficou bem delimitado, né, os ambientes. Poltrona aqui do estar, esse espaço de sofá e ilha que pode ser tanto para atender essa área quanto para cá, e a área de jantar aqui com a integração para a cozinha. Aqui na cozinha a gente vai ter essa transição de pisos, né, entre o taco existente e o revestimento que a gente vai colocar, e a nossa ilha aqui bem no centro do ambiente, geladeira, torre de eletros,
aqui a louçaria, uma bancada livre e essa área molhada da cuba, que dá acesso logo aqui para a área de serviço. Então, aqui esse armário, aqui vai ser a área de tanque, aqui vai ser nossa janela, e já com esse fechamento, né, para que essa janela da área de serviço não adentre nos ambientes que a gente vai integrar. Aqui o corredor também é um xodó meu, porque aqui a gente tem esse ponto de fuga bem demarcado, onde eu vou colocar espelho, iluminação, vai ficar um fundo bem bonito aqui, e essa área do piano com o tapete abraçando tudo isso, então vai ficar uma área bem agradável que a gente vai conseguir usar. Vocês sabem que eu gosto bastante de usar em projetos de corredor, então podem esperar muito desse aqui. E agora no quarto fica muito mais fácil de entender dessa forma, né? Deixa eu até dar um zoom aqui para vocês conseguirem visualizar, porque a gente tem aqui então a entrada, aqui é o nosso closet, então toda aquela área de quarto de serviço, né, virou closet, e aqui a gente tem o espaço livre do quarto. Justamente aqui foi onde a gente integrou a área de serviço, esse fechamento vai ser justamente para tampar aquele pedaço da janela. E aí a gente ganhou a área de poltrona, da cama, da penteadeira, um tapete abraçando tudo isso, aqui tem um aparador. E aí o nosso banheiro com layout bem mais interessante, né, com a porta aqui, a bancada aqui de fora a fora, com duas cubas, a bacia sanitária, e aqui a gente tem 2 chuveiros e um banco no box. Esse banco também, eu tô amando essa solução, vou mostrar para vocês mais detalhes quando a gente for revestir os banheiros. E no social a gente não mudou o layout, pensando também em dificuldade de intervenção, né, de pontos hidráulicos que tem que acessar o vizinho, então a gente vai deixar o layout dessa forma, mas a gente vai mudar todos os acabamentos. E aqui então, como ficou o armário de rouparia, a gente entra para a área íntima, então vai ser o escritório do meu marido e o meu escritório. E aqui o layout vai ser... O dele ainda não tá muito definido, mas a gente vai deixar o meu muito parecido com o que eu tenho hoje aqui no meu apartamento. E vai ser uma mesa oval, que é abraçando esse ambiente, uma estante de fundo para os adornos, decorações, amostras. E o restante vai ser... O segredo vai ser as decorações, as cores e os mobiliários que a gente vai escolher. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o nosso apartamento. E é muito engraçado porque é diferente dos meus clientes, né, que a gente sempre estuda várias opções de layout. No nosso apartamento, quando a gente conheceu, antes de decidir comprar, essa foi a solução que veio à nossa cabeça. Claro que a gente veio lapidando depois, mas é muito mais claro e mais fácil quando a gente entende as nossas necessidades, porque daí a gente não teve que testar 1000 coisas, porque já era muito claro o que a gente queria, a gente chegou nessa solução. Então é muito importante vocês entenderem, né, essa dinâmica da planta para conseguirem acompanhar os próximos episódios, que aí sim a gente já vai mostrar mais na prática, né, essa evolução de obra, essas soluções, as interferências, os problemas que vão vir, que já é esperado alguma coisinha ou outra, e eu vou compartilhar tudo aqui, né, bem realidade de obra mesmo. E muito em breve a gente vai ter aí o resultado final. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse processo, de viver esse processo comigo, né? E eu vou adorar compartilhar. E vocês podem esperar do estilo de decoração o meu estilo eclético, né? Então, para quem ainda não conhece o meu Instagram, eu vou deixar aqui para vocês acompanharem. Muitos dos móveis que vocês estão vendo aqui nesse cenário, que é o apartamento que a gente mora hoje, vão com a gente, outros a gente vai trocar, adaptar. Então é muito a nossa cara, né, onde a gente mora hoje, vocês já conseguem ter uma ideia do que está por vir, mas não percam acompanhando os próximos episódios, se inscrevam no canal e também deixem aqui para mim nos comentários o que vocês gostariam de ver por aqui, né, para me ajudar nesse início aí dessa jornada no YouTube, que eu já tenho gostado muito da nossa troca e eu quero trazer muito conteúdo legal para vocês. Então um beijo e até o próximo episódio. Tchau! Dá pra saber em qual sentido que o pilar é? Se ele é no sentido nessa parede ou na parede do banheiro?